Fala pessoal, aqui quem está falando é o Eduardo Ladeira, do grupo Vibe CN, e hoje eu vou passar para vocês aí os conceitos básicos sobre protocolo IP e endereçamento TCP/IP. Para começar, galera, eu vou explicar aqui para vocês como funciona o endereço IP e a máscara de subrede. Eu vou entrar aqui nas opções da minha conexão, aqui na minha conexão clico em propriedades e vou em Internet Protocol Version. Aí aqui eu vou digitar aqui o IP 152.69.22.35. Quando eu clicar aqui em Subnet Mask, automaticamente ele vai me dar uma máscara. Isso aqui significa que a máscara desse meu IP seria essa daqui. Então isso aqui é o endereço IP e a máscara de subrede. Agora vamos lá. O endereço IP e a máscara de subrede, eles funcionam como uma identidade no CPF da pessoa. Cada um possui o seu determinado CPF, cada um possui seu determinada identidade. O endereço IP funciona do mesmo jeito, cada computador possui o seu e nunca terá um computador com o mesmo IP de outro computador. O endereço IP é constituído por 4 campos e cada campo desse possui 8 bits. O endereço IP, então, irá possuir 32 bits. A forma binária, que é a forma com que o processador lê os arquivos no nosso computador, seria 000000000 até 1111111, que é de 0 a 255 da forma binária. Lembrando aqui que 255 é o valor máximo que pode ter no campo. Então vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocar aqui 256, ele deu um erro. 255 não é uma entrada válida. Por favor, especifique um valor entre 1 e 223, tá vendo? 223 não pode passar também. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês aqui. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, bem básico. A gente vai fingir aqui que as redes são as ruas e os hosts são as casas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem e vou dar um exemplo. Vamos supor aqui que aquela rua azul seria a rede A e aquele prédio verde seria o host A. Então, eu não conseguia conectar a rua azul com a casa azul. Por quê? Porque a rua azul só irá se conectar com o host que é acessível a ele. Então, a rede A só se conecta ao host A. A rede B só se conecta ao host B. E assim por diante. As classes de IP. O IP possui 3 classes. Na verdade, 5, mas as mais utilizadas são essas 3 aqui, ó. A classe C, a B e a A. A C é a mais utilizada. Ela possui aqui 3 IDs de rede e 1 ID de host. Dando um exemplo aqui para vocês, 255.255.255.0. Sempre que a gente tiver um ID de host, a gente vai ter ali o 0. Sempre que a gente tiver um ID de rede, será 255. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui. Ó, eu vou digitar um IP de classe C aqui. 256.22.35, tá? Agora eu vou apagar aqui. E olha aqui, a máscara que ele me deu. 255.255.255.0, tá? Idêntica ao exemplo. Por quê? Esse endereço IP que eu coloquei aqui é o endereço IP de classe C. E como explicado aqui, o endereço IP de classe C possui a máscara padrão 255.255.255.0. Então, como o ID de host, desculpa, é sempre 0, então aqui é o ID de host. Então ele está me dizendo que o 35 é o ID de host e o 256.22 são os IDs de rede. Esses três aqui são os IDs de rede e esse daqui é o ID de host. Vamos agora para a classe B. A classe B é mais equilibrada. Ela possui 2 IDs de rede e 2 IDs de host. E a gente possui aqui como exemplo o 255.255.00. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui 180, 56, 22, 35.
Vou apagar as máscaras. E automaticamente ele vai me dar uma máscara aqui. A máscara que ele me deu, 255.255.0.0. Idêntica ao exemplo do nosso slide. Funciona da mesma forma, os zeros estão indicando que os números acima são os IDs de host, e os 255 estão indicando que o ID acima é ID de rede. A classe A possui apenas um ID de rede e 3 IDs de host. A gente tem um exemplo aqui de máscara padrão 255.0.0.0. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui 80, 56, 22, 35. Lembrando aqui para vocês que o que define a classe será sempre o valor inicial. Esses valores aqui, ó, o segundo, terceiro e o quarto, não irá definir classe, apenas o primeiro. Então a classe A aqui me deu um exemplo aqui. A máscara padrão idêntica ao exemplo do slide 255.0.0.0. Como eu expliquei, o 0 define que os números acima são IDs de host e o 255 indicam que o valor aqui, o 80, é um ID de rede. Vamos para o próximo slide aqui. A classe A ela vai do número aqui, do 1 ao 126, desculpe. 1 ao 126, então a gente tem um exemplo aqui 100.11.20.124. Ele é um IP de classe A, porque o 100, que é o valor inicial, está entre 1 e 126. Então a máscara padrão será 255.0.0.0. Eu vou copiar do jeito que está ali, ó. 100, 11, 20, 124. 100, 11, 20, 124. Vou apagar essa máscara aqui agora. E automaticamente ele me deu essa máscara aqui. 255.0.0.0. Idêntica a que está aqui. Então isso me indica que o 11, 20 e 124 são IDs de host e o 100 é o ID de rede. A função dessa máscara então, rede, host, host, host. A classe B vai do valor 128 ao valor 191. Então esse exemplo aqui, 180.9.20.124 é um IP de classe B, pois 180 está entre 128 e 191. Dando um exemplo aqui para vocês, vou colocar aqui 180, 9, 20, 124, tá bom. Vou deixar assim mesmo, vai dar no mesmo. A máscara que eles me deram, 255.255.0.0, idêntica a que está aqui. A função da máscara, rede, rede, host, host. Lembrando, o host é sempre 0, a rede é sempre 255, e o 0 e o 255 indicam quais números do IP são IDs de host e quais números são IDs de rede. Classe C vai do valor 192 ao valor 223. No exemplo, a gente tem 265.8.124. O nosso IP aqui é de classe C, pois 200 está entre 192 e 223. A máscara padrão 255, 255, 255, 0. Indicando que apenas o 124 é um ID de host. Eu vou mostrar aqui para vocês qual. 265.8.124. 265.8.124. Vou apagar a máscara e ele vai me dar a máscara automaticamente. 255, 255, 255, 0. Idêntica a que está aqui, pois é a máscara padrão de classe C. Agora, classes de endereço IP. Eu já expliquei para você que a classe A vai de 1 a 126, a classe B de 128 a 191, a classe C vai de 192 a 223. Já expliquei também a máscara padrão das classes, que da classe A é rede, host, 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 da classe B é rede, rede, host, host, e da classe C é rede, 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 host. Vou explicar aqui para vocês por que não possui o 127 aqui na classe A ou na classe B. O 127 é o valor de loopback. Loopback é a variável de testes de conexão. Então o 127 ele não pode ser usado para navegar aí na internet, pois ele é apenas um valor de testes de conexão. Então ele não pode ser usado para navegar na internet.